Com a autorização de Sua Excelência o Presidente da República e Presidente de Honra da Academia de Marinha, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão solene de encerramento do ano académico e das comemorações do 50º aniversário da Academia de Marinha. Vai usar a palavra o Presidente da Academia de Marinha. Por mares nunca de outro lenho arados. Este o verso de Os Lusíadas, que constitui a divisa da Academia de Marinha. Senhor Presidente da República, Excelência, foi com estas mesmas palavras que a 23 de janeiro de 2018, há quase 2 anos, iniciei a saudação dirigida à Vossa Excelência na sessão solene destinada a comemorar a alteração estatutária que introduziu a figura de Presidente de Honra da Academia de Marinha a ocupar pelo Presidente da República. Repito-as hoje para deixar bem claro que, para nós, este verso representa muito mais que palavras bem sonantes de um poeta que é referência nacional e internacional, porque toda a simbologia que ele contém está bem interiorizada no Conselho Académico que dirige os destinos da Academia. É hoje assim, como foi no passado e será no futuro. É com orgulho que o acolhemos nesta que é também a sua casa, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Defesa Nacional, a Academia de Marinha saúda-o nesta primeira visita que nos faz. Estando segura de vir a encontrar em Vossa Excelência, através do Comandante da Marinha, o respaldo, o apoio e a sensibilidade para as atividades académicas que as restantes academias nacionais encontram nas suas tutelas da cultura e da ciência. Senhor Ministro do Mar, seja de novo bem-vindo a esta que é também a sua casa desde 2007. Estamos à sua disposição, sempre que a queira usar, para fazer a divulgação de novas iniciativas ligadas a políticas integradas de melhor aproveitamento e desenvolvimento do nosso mar, de que Portugal tanto necessita. Tal divulgação encontra perfeito enquadramento académico nesta casa que tem por âncora o mar. Senhor Almirante, Chefe do Estado-Maior da Armada, agradeço-lhe publicamente o seu permanente reconhecimento do trabalho realizado por esta Academia ao longo dos 50 anos da sua existência na divulgação da cultura marítima e da importância do mar para o engrandecimento de Portugal. O Sr. Almirante tem sido um apoiante incondicional deste seu órgão cultural. Apoio este que, embora sempre assumido da forma discreta e consequente que também o caracteriza, é bem reconhecido pelos membros desta Academia e tem reforçado a já muito positiva imagem da componente cultural da Marinha junto da sociedade civil. Na sua pessoa, cumprimento todos os militares presentes. Sr. Professor Adriano Moreira, saúdo e, através da sua respeitável pessoa, Conselheiro de Estado de todo o sempre, formal ou informal, e nosso membro honorário, cumprimento todos os académicos presentes. Sr. Dr. Jaime Gama, Sr. General, Chefe da Casa Militar, Sua Excelência o Presidente da República, Senhores Presidentes das Academias e instituições congêneres que connosco cooperam, Senhores Convidados, Excelências, e não posso esquecer nesta saudação inicial os senhores cadetes da Escola Naval aqui presentes, futuros garantes do exercício da autoridade do Estado no mar. Bem-ajam todos pela vossa presença. A sessão de hoje encerra o ano académico de 2019, mas encerra também as comemorações do 50 ao longo dos tempos. Já foi idade a que se não chegava, já foi idade em que se era velho, e hoje, aos 50 anos, ainda se é jovem. Para uma instituição, os 50 anos têm tido uma interpretação cujo significado tem mantido alguma constância. A de uma instituição madura, que mostrou que foi capaz de enfrentar as vicissitudes dos anos, nem todos sempre bons, mas que se soube adaptar aos vários presidentes ou direções, que cumpriu o que dela se esperava, que foi conseguindo os apoios necessários e que está para ficar. E isso merece ser comemorado, porque comemorar é fazer história e sem ela o futuro resume-se ao presente. E foi o que fizemos em sobreposição à sua vida de rotina. Esta, a de todos os anos, envolveu 36 sessões semanais nas habituais terças-feiras,
das quais 4 foram sessões solenes, 4 sessões conjuntas com outras academias, universidades ou instituições congêneres, incluindo ainda o Simpósio de História Marítima de 3 dias completos e de cariz internacional, realizado no passado mês de novembro, sob o tema Fernão de Magalhães e o conhecimento dos oceanos. A esta relação acresce a realização de 2 assembleias de académicos e 9 sessões extraordinárias, estas normalmente às quintas-feiras, compreenderam outras sessões conjuntas, lançamentos de livros, colóquios e simpósios nacionais ou internacionais, para além de uma visita de trabalho ao Palácio Ducal de Vila Viçosa, gentilmente oferecida pela Fundação da Casa de Bragança. Foi um ano inteiro de trabalho, a que ainda se somou a publicação de 10 livros, para além da edição das Memórias de 2018, que, com a colaboração dos conferencistas, contém praticamente a totalidade dos textos dos 62 oradores convidados. Mas a Academia fazia 50 anos e não se poderia ignorar esta data. Foi assim constituída uma comissão de honra e elaborada a respectiva programação, a qual foi rigorosamente cumprida. Não vos quero maçar com a lista detalhada de tudo o que se fez, lembrando como aspectos mais significativos o lançamento de uma medalha comemorativa, a abertura da nova loja da Academia, a exposição permanente na galeria de todas as obras publicadas durante este meio século, as melhorias significativas da acústica do auditório e da capacidade de gravação das sessões, a realização de um concerto evocativo no Teatro São Luís, o enriquecimento do átrio exterior e do topo nascente da galeria com peças gentilmente cedidas pelo Museu de Marinha e a publicação de um livro de homenagem aos 10 fundadores, obra notável cuja coordenação foi entregue ao Sr. Professor Teodoro de Matos, editado em maio passado. Não posso, de forma alguma, ignorar também um facto que deixa todo o Conselho Académico orgulhoso: a reabertura do projeto da História da Marinha, uma iniciativa grandiosa iniciada em 1991 e de que já se tinham publicado 8 volumes. Pois bem, após algum adormecimento, foi este projeto acordado, entre aspas, o seu plano editorial revisto e ajustado para um total de 18 volumes, estando planeada a edição de mais 3 volumes até ao final do corrente triênio. Assim não nos falte o necessário patrocínio. E falta o dia de hoje, para o qual reservamos, face à grata presença do nosso Presidente de Honra, 2 eventos. Primeiro, a apresentação da lição História da Academia de Marinha 50 anos, pelo Sr. Comandante Dr. Jorge Semedo Matos, personalidade que foi convidada para a coordenação de um livro-memória sobre o mesmo tema e seu principal autor, a editar em 2020, e no final da sessão, o descerramento de um painel de azulejos com o emblema e símbolo da Academia no topo poente da galeria, o que também ajudará a embelezar este espaço já de si tão nobre. Senhor Presidente da República e nosso Presidente de Honra, tudo isto que acabei de apresentar é resultado do trabalho de uma pequeníssima equipa de militares e civis que, com o imprescindível apoio dos nossos ilustres académicos e com uma notável dedicação e brio, está empenhada no propósito comum de dar a conhecer a nossa história marítima, mas também as várias facetas das artes, letras e ciências ligadas ao mar. Mas não nos contentamos com a divulgação da história e do passado. Procuramos sim que as reflexões sobre os tempos idos levem os muitos que semanalmente preenchem este auditório a pensar que, se o mar já foi um importante caminho para os portugueses, hoje é uma das poucas janelas de liberdade que Portugal ainda mantém, como não se cansa de nos alertar o Sr. Professor Adriano Moreira. É assim imperioso que o mar volte a ser de novo importante, mas agora como nosso reconhecido destino, pensado, racional, assumido como verdadeiro objetivo estratégico nacional e nunca como resultado da emoção ou de saudosismos serôdios. Estamos convictos que sem ele, Portugal não voltará a ser grande. O mar imenso que nos envolve tem de voltar a falar português. Muito obrigado.
vai dar-se início à conferência História da Academia de Marinha, 50 anos, pelo académico Jorge Semedo de Matos. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. Ministro do Mar, Excelentíssimo Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, caríssimos confrades, ilustríssimos confrades, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. 50 anos da Academia de Marinha são 5 décadas de um projeto cultural assumido pela Marinha em 1969 e de uma intensa atividade que já não pode ser resumida no tempo de uma simples conferência. Não conseguirei mais, temos o dever de preservar, evocando factos e momentos que entendi como significativos, tentando ligá-los num percurso que espelhe a riqueza da atividade da Academia de Marinha a que pertencemos. Formalmente, tudo começou no ano de 1968, quando a professora Virgínia Rau e o comandante Teixeira da Mota, que faziam parte do Conselho Consultivo do Museu de Marinha, apresentaram ao seu presidente, o Almirante Sarmento Rodrigues, a proposta de criação de um grupo de estudos dedicado à história marítima. A ideia ganhou imediatamente forma, com o entusiasmo próprio que a temática suscitava, nascendo uma proposta que a breve trecho foi levada por Sarmento Rodrigues ao Ministro da Marinha, o Contra-Almirante Pereira Crespo. A 5 de março de 1969 era promulgada a portaria que criava o Grupo de Estudos de História Marítima e em maio surgiu o despacho que nomeava os 10 membros fundadores. Os 10 confrades, como se designaram a si próprios, que escolheram como seu presidente a figura do Almirante Sarmento Rodrigues. Tinham a noção clara da importância que a história marítima assumia num país com um passado como o nosso e sabiam da urgência de uma vasta gama de estudos indispensáveis identificados ao longo da sua vida académica e profissional. E sabiam ainda que o desenvolvimento desses estudos, dentro de uma temática tão complexa como aquela que envolve a relação do homem com o mar, exigia uma organização de especialistas associados no que teria de ser uma academia. Uma academia organizada dentro da tradição das academias que nasceram por toda a Europa desde o final do século XVI, funcionando nos moldes herdados daquele longínquo jardim perto de Atenas, onde Platão deu as suas aulas no princípio do século IV a.C. E ao falarmos de academias científicas, como é a nossa Academia de Marinha, vale a pena refletir um momento sobre a Academia. A primeira de todas, essa mesma que tomou o seu nome da proximidade do Jardim da Academos, junto à residência de Platão, propositadamente afastada dos poderes da cidade que uma década antes tinha levado Sócrates à morte. Assim a quis o filósofo, que dava as aulas num espaço público, longe da polis, porque entendia que os limites do saber e da verdade estão para além da polis. Não se destinava ao ensino básico da juventude ateniense. E para ali chegarem, os alunos tinham de percorrer, de sua vontade, um caminho de cerca de 2 quilómetros. Platão cultivava um sentido de liberdade, de pensamento, que considerava fundamental, e todo o conhecimento emergia do debate livre. As suas obras, como a República, a Política, as leis, etc., não foram guias das lições do mestre, mas o resultado dessas lições, que decorriam como diálogos e debates. A escola do Jardim da Academos foi uma referência de toda a antiguidade, mantendo-se até ao ano 529, destruída por Justiniano, desagradado com o seu estilo e com o que dela emanava. Mas a semente ficou e renasceu noutros locais da Europa. Cícero e Dante falam-nos na Academia.
E é na luminosa Florença do século XV que nascerá a Academia Platónica, a primeira de muitas que surgiram em Itália, em França e em muitos outros países europeus. O exemplo francês terá sido o mais significativo, ou pelo menos aquele que maior influência teve entre nós, seja no final do século XVIII, quando é criada a Academia Real das Ciências de Lisboa, seja no século XX, com a Academia de Marinha. Em França nasceram dezenas, se não centenas de academias, umas na capital, ligadas ao poder régio, outras espalhadas pela província, associadas a municípios ou a interesses locais. O auge destas academias deu-se durante o Iluminismo, organizadas segundo modelos que, grosso modo, perduraram até aos dias de hoje. Todas elas têm um núcleo restrito de membros efetivos, defendido por um número clausos, que é simultaneamente uma garantia de prestígio e coerência. Dispõem de uma sede que lhe dá existência concreta e estão ligadas a um poder central ou regional que as suporta economicamente, com a noção clara do seu valor e importância social. Todas assumem um desígnio ou objetivo primordial na realização de uma obra de reconhecido interesse nacional ou regional, como seja a história da sua região, o grande dicionário da língua francesa, o Glossaire nautique d'Augustin Jalles, por exemplo, como aconteceu com a Académie de la Marine. Mantém uma atividade intensa, com sessões culturais abertas ao público, colóquios e debates, e como estímulo a novos talentos, promovem um ou mais prémios científicos, literários ou artísticos. A relação do antigo regime com a ideia de liberdade era difícil, mesmo quando certos setores iluministas procuravam desfazer preconceitos. Mas as academias defenderam sempre o princípio da liberdade científica e do debate aberto entre os académicos, pares, confrades no conhecimento. À semelhança da matriz ateniense, a Revolução Francesa abalou as estruturas de muitas delas, que nem sempre conseguiram restabelecer-se no século XIX. E assim aconteceu com a Académie de la Marine, que, criada no século XVIII, desapareceu com a Revolução e só volta a restabelecer-se no século XX, pouco depois da Grande Guerra. Mas seria ela a dar o impulso central aos colóquios internacionais de História Marítima a partir dos anos 50 e à criação da Comissão Internacional de História Marítima, que grande influência viria a ter na história da nossa Academia. É por esta altura, entre as décadas de 40 e 60, que alguns devotados historiadores portugueses voltavam também à história marítima, com um olhar sobre os descobrimentos. A Exposição do Mundo Português, em 1940, a que seguiram as comemorações henriquinas, em 1960, foram marcos desta tendência crescente que colocava a temática do mar e das navegações na agenda historiográfica nacional. E, nesse sentido, aproximaram-se dos especialistas internacionais, deslocando-se ao estrangeiro ou chamando-os a eventos nacionais. Creio que a primeira Conferência Internacional dos Africanistas Ocidentais, realizada em Dakar no ano de 1945, seguida da segunda em Bissau, no ano de 1947, quando Sarmento Rodrigues era governador da província, foram momentos relevantes desta aproximação. Teixeira da Mota esteve nas duas, e foi aí que se relacionou com Théodore Monod, que veio a ser presidente da Académie de la Marine. Anos depois, em 1960, quando o país vivia as comemorações henriquinas, Lisboa acolhia o 5e Colloque International d'Histoire Maritime, com a presença de figuras notáveis da história marítima mundial. Muitos deles vieram a ser membros associados da nossa Academia. No passado ano 2010, o nosso saudoso confrade Serra Brandão teve a ocasião de nos explicar alguns detalhes desta organização, onde parecia que tudo faltava
ou era escasso, mas que acabou por se revelar a todos os níveis notável. O encontro realizou-se no Mosteiro dos Jerónimos, sob a tutela da Escola Naval, onde Sarmento Rodrigues era comandante, e foi presidido por Michel Mollard, que mais tarde viria a ser o primeiro membro associado do Grupo de Estudos de História Marítima. Era o responsável pela Comissão Internacional e, para além desta reunião em Lisboa, realizou outra em Lourenço Marques, em 1962. Foi uma época de intensa atividade para a história marítima. Diria uma época de ouro, que juntou paixões e congregou investigadores portugueses, de entre os quais os 10 fundadores do Grupo de Estudos de História Marítima. E é bem verdade quanto o ato da criação carrega sempre o percurso e a experiência dos criadores, que depois se espelha nas decisões tomadas, na organização e no funcionamento da instituição criada. Todos os fundadores do Grupo de Estudos de História Marítima tinham vivido as comemorações henriquinas com entusiasmo, tomando consciência da urgência dos estudos de História Marítima em Portugal. Para além disso, muitos deles eram associados da Academia das Ciências de Lisboa ou da Academia Portuguesa de História, em alguns casos das duas, conhecendo bem os objetivos e a estrutura dessas instituições. De forma que as propostas apresentadas ao Ministro da Marinha para a criação e organização do grupo de estudos refletiam toda esta experiência, evidenciando claramente que o seu pensamento era o de chegar a uma verdadeira Academia de Marinha. A portaria criadora nomeia os 10 membros fundadores e estabelece um número clausos de 30 membros efetivos, 30 membros efetivos que deveriam ter nacionalidade portuguesa ou brasileira. Uma regra que ainda hoje se mantém na Academia de Marinha, reconhecendo a herança histórica partilhada entre os dois países. Todos os restantes estrangeiros seriam membros associados. As reuniões tinham lugar na biblioteca do Museu de Marinha, com uma periodicidade mensal, sendo fechadas quando apenas tratavam dos assuntos do grupo de estudos, ou abertas em sessões públicas, quando se tratassem de conferências de natureza cultural e científica. É logo na primeira reunião que surge a proposta de Humberto Leitão para que se faça uma história da Marinha Portuguesa. Na mesma reunião, Virginia Rao relembra a necessidade de investigar a origem dos termos náuticos portugueses. E Marques Esparteiro fala da necessidade de um inventário dos naufrágios ocorridos na costa portuguesa. Uma preocupação alargada depois a todos os naufrágios portugueses no mundo. E assim começavam as atividades. Na terceira reunião, o grupo analisou um pedido do Ministro da Marinha para que lhe fosse indicada uma data entre junho e julho a consagrar como Dia da Marinha. Não pretendia que estivesse associado a um personagem particular, preferindo que fosse um evento da reconhecida notabilidade. Não será difícil adivinhar como se chegou ao dia 8 de julho, data da partida de Vasco da Gama para a Índia. O grupo de estudos de História Marítima reuniu-se 12 vezes no ano que durou a sua existência, 8 das quais foram sessões públicas com apresentação de comunicações académicas. Viu o número de seus membros efetivos alargado a 19, de que um deles era o saudoso almirante Max Juste Guedes, da Marinha do Brasil. E teve o seu epílogo, a sua última reunião, a 6 de agosto de 1970, onde o Presidente anunciou a sua extinção, dentro em breve, para dar lugar a uma outra organização, mais alargada e mais próxima dos objetivos de todos, a denominar-se, por ora, Centro de Estudos de Marinha. Apesar disso, nessa mesma sessão, o grupo decidiu adotar como divisa o verso de Camões, repetido há pouco pelo nosso Presidente: por mares nunca de outro lenho arados, que ainda hoje abraça o nosso símbolo.
numa das sessões do ano de 1970, estando presente o Presidente da República e o Ministro da Marinha, dizia Sarmentos que o grupo ultrapassara largamente os seus objetivos e caminhava para um destino que todos vislumbravam, a Academia de Marinha, que as nossas incomparáveis tradições recomendam e a defesa do nosso património impõe. Palavras suas. E entre os seus apontamentos privados está a minuta de uma carta a enviar ao Ministro da Marinha, manuscrita pelo seu punho, com uma proposta de criação da Academia de Marinha e com o esboço do seu regulamento. Queria isto dizer que o grupo estava pronto para novos voos, mas os passos deveriam ser dados com prudência, por degraus sucessivos, com afirmações prévias de capacidade de realização, como ele próprio explicou, na primeira sessão do Centro de Estudos de Marinha, a 25 de novembro de 1970. A nova organização previa a existência de uma classe de História Marítima, para a qual transitavam todos os membros efetivos do grupo de estudos, e uma classe de Artes, Letras e Ciências, para a qual foram nomeados 12 novos elementos. Cada uma das classes continuaria com números clausos de 30 confrades efetivos, surgindo agora a figura dos membros correspondentes e membros honorários. O Presidente passava a ter consigo 2 vice-presidentes, um de cada classe, e presidiam essa mesma classe, havendo ainda um secretário em cada uma delas e um secretário-geral do centro. Uma organização que corresponde, de algum modo, à atual Academia de Marinha, desta Academia de Marinha. Dispunha ainda dos melhores especialistas nas áreas que se propunha estudar. Carecia apenas de tempo, do tempo necessário para a afirmação prévia de capacidade de realização, como ele próprio tinha dito. O Centro de Estudos de Marinha arrancou com a energia própria de quem tinha dado um passo decisivo para um objetivo que já se vislumbrava no horizonte. Sobretudo a classe de Artes, Letras e Ciências ganhou um rápido dinamismo, crescendo até perto do número clausus estabelecido ainda nesse ano de 1971. Era natural que assim fosse. A abrangência de assuntos que a designação permitia juntava uma vasta gama de sensibilidades e saberes, unidos apenas pela visão do mar e assuntos marítimos. Literatura, pintura, antropologia, direito conviviam e convivem na mesma classe com a física, engenharias, biologia, economia, etc. Como dizia o então presidente da classe, o engenheiro Rodrigues dos Santos, Artes, Letras e Ciências é hoje um trinómio mágico que abarca todos os domínios da atividade mental do homem, o que é uma verdade. A classe de História Marítima tinha naturalmente um campo de atuação mais apertado e não conseguia juntar o mesmo número de especialistas, mas chamava a si, como membros associados, algumas das mais gradas figuras da historiografia mundial. Para além do já referido Michel Molat, vieram Léon Bourdon, Jean Aubin, Hélène Sansot, o arquiduque Otão de Habsburgo e muitos outros. O centro efetuava 2 reuniões mensais, uma delas plenária, quase sempre em sessão aberta ao público. Iniciou na mesma altura a realização de colóquios temáticos, com um ou mais oradores e vivos debates, e surgiram as primeiras publicações. Algumas delas reproduzindo as intervenções desses colóquios, outras com trabalhos individuais e as memórias que publicavam todas as conferências. Foi nesses primeiros anos que aprovou o seu colar académico, a ser usado pelos membros nas sessões solenes. Não é abusivo afirmar que em 1974 o Centro de Estudos de Marinha tinha todas as condições para se transformar numa academia, esperando apenas pelo momento próprio. Atrasou naturalmente a Revolução de 25 de Abril, eventualmente pelas alterações profundas das estruturas do Estado. Recordo que o Ministério da Marinha foi extinto nessa altura, e sobretudo pela dispersão de atenções, que os anos de 74 e 75 trouxeram ao país e à Marinha. Mas Sarmento Rodrigues era um grande marinheiro,
que sabia manter-se de capa e proteger o navio durante o temporal, ou esperar com paciência pelo vento quando encalmava. Ali se manteve, com o olhar atento no pano, a mão segura no leme, aproveitando todas as aragens que lhe dessem governo e esperando pelo vento. O vento que chegou em 1978, quando o almirante Sousa Leitão assumiu o cargo de chefe de Estado-Maior da Armada. Veio com a força necessária e veio de feição, permitindo retomar o caminho seguro. Sousa Leitão tomou posse a 9 de outubro de 1978 e a 27 de dezembro assinava a portaria que extinguia o Centro de Estudos de Marinha e criava a Academia de Marinha. Era o Porto almejado, mas era apenas uma escala de uma viagem que tinha ainda muitas milhas e tormentas para enfrentar. Infelizmente, o piloto que conduzia aquela nau há quase 10 anos faleceu em agosto de 1979. Sarmento Rodrigues via realizado o sonho que animara os 10 fundadores do grupo de estudos, mas sucumbia no início da nova viagem. Deu lugar a Avelino Teixeira da Mota, a figura que sempre o acompanhara desde a guarnição do Lima em 1941, passando pelo governo da Guiné e por todas as outras realizações já aqui referidas. Infelizmente, Teixeira da Mota adoecia gravemente poucos meses depois, com uma doença prolongada e grave que lhe tirou a vida em abril de 1982. A morte de Teixeira da Mota era mais uma prova dura porque passava à jovem academia. Mas os anos passados tinham-lhe dado a identidade e a energia que lhe permitiam andar pelo seu próprio pé, sem o amparo destes progenitores. Ia passar por outro momento crítico, resolvido com a decisiva colaboração do almirante Sousa Leitão enquanto SEMA. A título provisório, o vice-presidente, professor Arantes de Oliveira, exerceu as funções de presidente até ao final do biénio, data em que se candidatou ao cargo e foi eleito por unanimidade. Voltou a ser eleito para os anos de 85 e 86, mas viu-se obrigado a renunciar ao mandato para ocupar funções no governo. Assumiu a presidência o seu vice-presidente, o almirante Rogério de Oliveira. E este foi efetivamente um momento de charneira na vida da Academia, que tomou um rumo seguro e certo em direção ao futuro. Um futuro que hoje é uma realidade e que esperemos continue. Rogério de Oliveira viria a ser eleito para o biénio de 1987-88 e sucessivamente reeleito Presidente da Academia de Marinha até ao final do ano de 2003, quando entendeu não voltar a recandidatar-se. Esteve 18 anos à frente dos destinos desta casa, que ergueu com o seu talento e trabalho, deixando-nos uma herança de valor inestimável. Bem-haja, Sr. Almirante. Uma das suas primeiras obras foi a transferência, em 1986, das instalações precárias emprestadas pelo Museu de Marinha para este local, onde este auditório foi concebido, modernizado e adaptado para se ajustar dentro do simbólico edifício da Ribeira das Naus, onde nasceu e cresceu a Marinha dos Descobrimentos. A Academia continuou a realizar as suas sessões públicas, que a breve trecho passaram a ser semanais, mas alargou a sua atividade a todas as iniciativas que são próprias de uma academia, existentes, aliás, nas veneráveis academias europeias já referidas. Ainda em 1991, teve lugar uma primeira exposição de artes plásticas, subordinada ao tema O Mar e os Motivos Marítimos, que se repetiu em 1992 e passou a realizar-se com uma periodicidade bienal, com o objetivo primordial de estimular a sensibilidade dos artistas para o mar e para os temas marítimos. Em 95 foram criados os prémios Almirante Teixeira da Mota e Almirante Sarmento Rodrigues, que deveriam ser atribuídos em anos alternados.
O primeiro destinado a premiar trabalhos de pesquisa científica ligados ao mar e às marinhas, e o segundo para trabalhos de investigação no âmbito da história marítima. A Academia atribuiu até ao presente 15 prémios ao Almirante Teixeira da Mota e 15 prémios ao Almirante Sarmento Rodrigues. Em 1992 começaram os simpósios de História Marítima, com ampla participação da comunidade universitária. Comemorou-se nesse ano o centenário da primeira viagem de Cristóvão Colombo, e o primeiro simpósio teve como tema as navegações portuguesas no Atlântico e o descobrimento da América. E prosseguiram com uma periodicidade bienal, intercalados com as exposições de artes plásticas ou com outros colóquios que se revelaram oportunos. Destas atividades resulta um património de trabalhos e artigos, comunicações científicas, cuja dimensão e relevância não pode deixar de ser reconhecido. Trabalhos que podem consultar-se nos 48 volumes de memórias, nas atas dos colóquios, em monografias diversas, algumas dos prémios atribuídos, e muitas outras publicações avulsas que se somam por centenas. E por último, importa referir o que tomo pelo seu desígnio primeiro, a elaboração de uma história da Marinha Portuguesa. Um projeto sempre referido, várias vezes tentado, mas que só conseguiria trazer a público o seu primeiro volume em 97. Projeto começado em 91, primeiro volume em 97. Conta neste momento com 7 volumes em 8 tomos publicados, e com um plano ambicioso e vasto, como foi referido pelo nosso Presidente, pelo seu Presidente, que prevê a publicação de 18 volumes num total de 19 tomos. Uma obra de monta que envolveu a comunidade científica e que caminha de forma segura com as necessárias garantias de qualidade. É um dos muitos exemplos da ligação entre a academia e a universidade, em que a comunidade científica foi congregada para a prossecução de uma obra de crucial interesse. Comecei por falar-vos da Academia de Atenas e das suas sucessoras na era moderna, enumerando os aspectos do seu funcionamento e organização. Filo propositadamente para que percebamos a razão de ser de procedimentos, realizações e organização associadas a um desígnio próprio. A Academia de Marinha tomou para si todos os assuntos e sensibilidades que ao mar e aos homens do mar dizem respeito, e assumiu-o com o sentido patriótico de quem tem a consciência do país que é Portugal, da sua geografia e da sua história. Um país que deve a sua independência ao facto de viver de mão dada com o Atlântico, que aprendeu a cruzar em todos os sentidos. Tem, pois, um desígnio que é nacional, para onde convergem os resultados de todas as nossas realizações. A organização em 2 classes tem o condão de abraçar o caráter multidisciplinar do que é o saber do mar e das coisas marítimas. Artes, letras e ciências é o trinómio mágico que tudo envolve, como foi dito. E a história marítima, não como instrumento de saudoso revivalismo ou curiosidade diletante pelo pitoresco, mas porque a história é a ciência do homem. Aquela onde melhor o compreendemos nas múltiplas circunstâncias do tempo e do espaço. Ao caso, nesta relação complexa do homem com o mar. Porque continua a ser disso que tratamos, de homens e de mar, com mais ou menos meios, mais simples ou mais complexos. Continua a ser esse o nosso desígnio patriótico enquanto confrades, pares de um conhecimento que queremos desenvolver e divulgar, trabalhando, debatendo e dialogando, como no velho jardim da Academos. Muito obrigado.
Vai usar da palavra Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Ministro do Mar, Sr. Dr. Jaime Gama, Sr. Professor Adriano Moreira, Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia da Marinha, Srs. Almirantes, Srs. Generais, mais autoridades académicas, civis e militares, minhas senhoras e meus senhores. Ouvimos uma lição magistral por parte do professor Semedo de Matos, explicando como ao longo destes 50 anos a Academia da Marinha fez o seu percurso e consolidou-se como um pilar imprescindível da nossa vida científica e também da nossa relação com o mar. Eu creio que é justo dizer que ao longo destas décadas a Academia muito contribuiu para promover uma cultura marítima ampla, verdadeiramente nacional, que não fosse limitada apenas a perspectivas militares ou apenas a perspectivas civis. Não falta, em matéria de mar, assuntos para estudar, para refletir, para debater. Portugal é um país profundamente moldado pela sua relação com o mar, nos mais diversos aspectos da sua existência. E a atenção da Academia da Marinha à história, à dimensão militar e defesa, mas também às artes, letras e ciências, é por isso particularmente de louvar. Hoje fala-se da necessidade de quebrar as barreiras entre a arte e a ciência, entre civis e militares, e eu gostaria de sublinhar o meu reconhecimento pelo facto da Academia da Marinha ter sido uma pioneira neste esforço e de tê-lo feito ao longo destas 5 décadas. Quero, portanto, felicitar a atual direção, na figura do seu presidente, o Almirante Vidal de Abreu, e, através dela, todas as anteriores direções, pelo trabalho de grande mérito na promoção e na divulgação do estudo de todo o tipo de atividades navais e a sua relação com as questões mais amplas da vida nacional e da vida global. A Academia da Marinha olha para o nosso importante passado marítimo, mas também discute o presente e discute o futuro. E era sobre isso que gostaria de dedicar umas breves palavras, referindo a algumas iniciativas que creio corresponderem aos interesses profundos do nosso país nas questões do mar. Reunimos recentemente em Lisboa um conjunto de especialistas internacionais vindos de uma variedade, uma quinzena de países da orla do Atlântico. No primeiro seminário do Centro para a Defesa do Atlântico, um nome ainda provisório. É um desígnio do governo português, desenvolvido desde a primeira hora com o governo regional dos Açores, um desígnio que pretende contribuir para reforçar a posição de Portugal como impulsionador de diálogo e de cooperação entre os países atlânticos, tendo como objetivo último manter este nosso oceano como um espaço de paz, de bem-estar e de desenvolvimento. É o momento de repensarmos o Atlântico, que tem vindo a ganhar uma nova centralidade geoestratégica, e, em nosso entender, isso significa olhar para as dinâmicas de norte a sul e de leste a oeste, algo que Portugal tem uma vocação única para conseguir fazer. Estamos também em fase de conclusão da candidatura do nosso Centro GeoMetoc, Geoespacial, Meteorológico e Oceanográfico, ao Estatuto de Centro de Excelência da NATO. Esperamos que durante o ano de 2020 possamos ter esse reconhecimento do trabalho de enorme qualidade e prestígio desenvolvido pelo Instituto Hidrográfico, que agora será colocado ao serviço da Aliança Atlântica. E também em 2020 teremos em Lisboa a Conferência das Nações Unidas para os Oceanos. As matérias ambientais, as matérias de gestão equilibrada dos recursos marinhos, mas também da segurança marítima de forma mais alargada ou da ampliação do nosso conhecimento sobre o mar, continuarão a merecer a nossa atenção, exigindo soluções multidisciplinares. E como tal, aqui fica o desafio para que a Academia da Marinha possa dar o seu contributo no decurso
Desde que tivemos a honra de co-organizar juntamente com o Quénia no próximo mês de junho aqui em Lisboa. A partir de janeiro, assinalamos também a viagem, o 5º centenário da viagem de circunnavegação de Fernando Magalhães e Juan Sebastián Elcano, com diversas atividades, incluindo, de forma muito emblemática, uma viagem da Sagres pelos caminhos abertos por esses navegadores há 5 séculos. Também a Academia da Marinha se associa a esta iniciativa através de uma exposição de artes plásticas na Academia da Marinha e de um simpósio de História do Oriente. Quero, por último, referir a presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021. A segurança marítima da União Europeia está entre os temas que, na defesa, temos promovido como prioridade e continuará a estar. Uma União Europeia mais atenta e envolvida na segurança marítima dos seus mares é uma União Europeia mais investida na segurança marítima de países como Portugal e dos países que nos são mais próximos. Portanto, é neste quadro que a Defesa Nacional continua profundamente investida na cooperação com parceiros tradicionais e com parceiros novos. E é neste quadro que as relações entre as Forças Armadas, nomeadamente entre as Marinhas, são muitíssimo relevantes para a densificação dos relacionamentos, em alguns casos já muito antigos, para tornar mais relevante a nossa ação enquanto país profundamente ligado ao mar. Faço votos que a Academia da Marinha continue por muitos e bons anos a tornar essas relações mais frutíferas, criando pontes entre estruturas militares e civis, nacionais e internacionais, que em muito contribuem para o bom nome de Portugal. Muito obrigado. Vai usar a palavra Sua Excelência o Presidente da República e Presidente de Honra da Academia de Marinha. Senhor Ministro da Defesa Nacional, Senhor Ministro do Mar, Senhor Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Senhor Presidente da Academia, Senhor Conselheiro de Estado, Sr. Adriano Moreira, Senhor Chanceler das Antigas Ordens Militares, Dr. Jaime Gama, Senhores Membros do Conselho Académico, Senhoras e Senhores Presidentes de Academias e demais instituições congêneres, Senhores Antigos Chefes de Estado-Maior da Armada e Presidentes da Academia, Senhores Almirantes, Senhores Membros da Academia da Marinha e distintos convidados, Jovens Cadetes, Excelências. A menos de 2 anos de distância da sessão em que o Presidente da República assumiu a simbólica presidência de honra desta Academia e pôde recordar e desenvolver perante Vossas Excelências a estratégia portuguesa para o mar, componente decisiva da nossa política externa e de defesa nacional, mas também prioridade que atravessa toda a nossa afirmação política interna. A razão que aqui hoje nos congrega é outra, sendo substancialmente a mesma. Evocar, louvar, agradecer e mais ainda agraciar a Academia da Marinha pelo seu meio século de história. Evocar que as pátrias se não fazem sem memória. Louvar que as obras meritórias devem ser sempre encarecidas e apresentadas como exemplos de conduta pessoal e institucional. Agradecer que o reconhecimento das comunidades àqueles que as servem é o justo tributo a prestar aos que melhor assumem os valores e princípios de ação que lhe dão vida. Agraciar que o louvor e a gratidão devem poder exprimir-se por um sinal distintivo de apreço público e desejavelmente duradouro. Excelências, tudo quanto fica enunciado contempla sem favores nem condescendências o vivido e o feito por esta Academia. Soube atravessar regimes políticos
económicos e sociais, bem diversos, para não dizer antinómicos. Soube compaginar essa sua virtualidade na ordem interna com a vivência de mundos tão diferentes quanto o bipolar, o monopolar quase incondicionado, o monopolar condicionado, a transição para o multipolar, de variados graus, com tropismos para o ainda monopolar reminiscente e o bipolar em esboço. Soube, nessa complexa e rica simbiose, acompanhar o fim do Império, a Revolução, o alvor democrático sob tutela revolucionária, a institucionalização, reformulação, estabilização e recente e indefinida reequação democrática, aliás, com traços, embora tenues, afins de processos vizinhos ou próximos. Soube conjugar trilhos com alianças e pertenças essenciais. Do mundo falante do português à Europa, à Aliança Atlântica, a outras inserções ou projeções de matizada natureza, da parceria euro-africana ao universo latino-americano, ao contorno mediterrâneo. Soube congregar o melhor que havia no nosso pensamento sobre o mar, os oceanos, a Marinha, as Forças Armadas, Portugal, com contributos vindos de fora da Academia e de fora de Portugal. Soube teorizar sem nunca esquecer a história, nem nunca menosprezar a prática, a ação, o repto longe a outros círculos cada vez mais vastos, o seu saber, o seu conhecimento, o seu labor incessante. Soube ganhar personalidade própria e respeito por parte das demais academias, suas seniores, dentro e fora das nossas fronteiras físicas ou espirituais. Soube mesmo levar esse cruzamento a experiências de dupla ou aqui e ali de múltipla afiliação, fazendo circular ideias e factos e sua interpretação num clima de fraternal prossecução de causas comuns. Soube, numa palavra, institucionalizar-se, coisa bem rara numa pátria antiga e sábia, mas avessa a institucionalizações. Soube, desse modo, honrar a nossa Marinha e, nessa exata medida, honrar Portugal. Que mais se poderia sonhar como fruto de meio século de vida, de meio século de serviço a todos nós? Portugal evoca, louva e agracia com o título de membro honorário da Ordem Militar de Santiago de Espada. Assim, homenageando a excelência ao serviço da nossa vocação nacional, não exaurida nem exaurível pelo correr da história. A convergência entre culturas, civilizações e continentes, sempre através dos oceanos, sempre através do mar. Os mesmos oceanos, o mesmo mar, que nos fizeram e fazem grandes hoje, com um secretário-geral das Nações Unidas português, a determinante Conferência Mundial sobre os Oceanos em Portugal no próximo ano, e o oceano que nos rodeia a falar português, no Atlântico Norte e esmagadoramente no Atlântico Sul. Os oceanos a dizerem-nos que só deixamos de ser grandes quando deixamos de acreditar em nós próprios, seduzidos pelo pessimismo fatalista que nos assalta em cada viragem do século. Não é esse o caso desta Academia. Aqui, a excelência que bem merece ser galardoada anda a par do acreditar em Portugal. Mal seria, aliás, se os herdeiros dos descobridores global há 500 anos não fossem hoje os corajosos criadores do mundo global do presente e do futuro.
e São Nu. Uma razão mais para Portugal vos evocar, vos louvar, vos agradecer, vos agraciar pela mão do Presidente da República em nome de todos os portugueses. Vai ser executado pela Banda da Armada o hino nacional. Pátria, sente-se a voz dos teus igrejas e há de guiar-te a vitória às armas, sobre a terra, sobre o mar, às armas, pela pátria lutar. Contra os canhões marchar. Só um minuto, dá licença. Com a autorização de Sua Excelência o Presidente da República e Presidente de Honra da Academia de Marinha, o Presidente da Academia de Marinha declara encerrada a sessão solene e deseja a todos os presentes um Santo Natal e um bom Ano Novo. Convidam-se todos os presentes a assistirem, no topo poente da galeria, ao descerramento de um painel de azulejos com o emblema da Academia de Marinha. Posteriormente será servido um porto de honra.